Nascido na Venezuela, mas com alma e coração madeirense, Leonardo Jardim está hoje no topo do futebol mundial como treinador de futebol. Porto Santense, Câmara de Lobos, Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiacos, Sporting e Mónaco. Sempre fui apaixonado pelo futebol, apesar de nunca ter jogado a um bom nível. O único nível que eu joguei foi o distrital e fiz a formação no Santa Cruzense. Sempre tive paixão por ser treinador e por ser professor de educação física. Eu queria juntar as duas coisas ao mesmo tempo. E assim foi. Estudou, ingressou na faculdade. Colocado em Porto Santo como professor de educação física, Leonardo Jardim é convidado a ser adjunto de António Luís, técnico na altura da equipa da Ilha Dourada. Eu, na conversa numa esplanada em Porto Santo, com um professor que estava a trabalhar aí na Madeira, falou-me de que conhecia um professor de educação física do Funchal e estava em Porto Santo a dar aulas. E eu falei com o presidente e disse, olha, informaram-me que há aí um professor de educação física e é madeirense e tal, que facilitava de certa maneira a contratação, e o presidente falou com o Leonardo e apresentou-me o Leonardo. E eu disse ao presidente, ele vai estar aí uns dias, não é? Eu não disse isso ao Leonardo, não é? Mas ele vai estar aí um dia, pronto, se servir não tem problema nenhum, sem problema. Pronto. E foi o que aconteceu. Em Porto Santo, Leonardo Jardim conhece José Muniz, homem de grande importância na sua vida como técnico. O Leonardo é um rapaz muito inteligente e, como é que eu ia dizer, muito ouvinte, e teve a sorte de me apanhar, entre aspas, no currículo dele, porque eu era uma pessoa muito organizada. Um treino para mim às vezes levava mais tempo a organizar um treino do que a fazê-lo. Não chegava ao campo e dizia, agora o que é que eu vou fazer? Não, eu já levava as coisas todas. E ele bebeu bastante desse tipo de organização. Muniz, que acabaria por levá-lo para a Câmara de Lobos também como adjunto, onde Jorge Faria, presidente de então, não ficou muito satisfeito com a indicação dada por José Muniz. Uma coisa é vermos pelos jornais, pelos médias do trabalho e nos universitários. E naquela altura, eu só via a Câmara de Lobos, obviamente que tudo o que não era Câmara de Lobos, e tinha dificuldades em avaliar a qualidade do seu trabalho, mas quando está num clube que nós gostamos, e depois vendo todo o trabalho do professor Leonardo Jardim, obviamente que recorrem perante a sua metodologia, o seu trabalho, a sua humanidade, os seus princípios, enfim, e tudo o que ele fez a posteriori vem, digamos, mais do que as minhas palavras, afirmar categoricamente o nível e a qualidade do homem e do treinador. Ainda com José Muniz, Leonardo Jardim chega à Camacha, onde acompanhou também João Santos como adjunto, até que Aurélio Antunes o convida para treinador principal. Ele era adjunto e na altura que substituímos o treinador principal, achei por bem, achámos, a direção achou por bem, a direção da Camacha achou por bem contratar o Leonardo, que aceitou voluntariamente, e enquanto eu estive como presidente até 2006, ele continuou, mas até 2006 fui o nosso treinador, e claro, sempre com um espírito completamente diferente, sem desprestígio dos anteriores, mas com vontade de ajudar, de colaborar, colaborador. Tenho o desejo de progredir na sua carreira, tenho metas a atingir, e foi apenas o que a Camacha serviu, um ponto de partida, digamos, como treinador. E as metas de Leonardo Jardim estavam bem definidas já nessa altura, como explica. O meu objetivo era chegar à Primeira Liga, Primeira Liga Portuguesa, porque achava que tinha qualidade para chegar à Primeira Liga Portuguesa. E todo o meu esforço e toda a minha dedicação era com esse o objetivo. Na Camacha sabia que queria ser o meu primeiro clube, a minha primeira liderança, ia ser o meu laboratório. Eu costumo dizer que a Camacha foi o meu laboratório. Consegui durante 5 anos seguidos e experimentar alguma da minha metodologia de trabalho, consegui adaptar-me, fazer alterações, voltar outra vez a tentar algumas ideias. E depois, quando senti-me que estava sólido o suficiente,
foi quando saí da Madeira, porque achava que o Marítimo e o Nacional não iam me dar a possibilidade nessa altura, estavam as duas na primeira divisão, e eu achava que os feedbacks que tinha não eram o mais positivo, e por isso saí para o Chaves. Para o treinador madeirense, não bastava ter ambição, era necessário correr atrás e demonstrar a qualidade. Tinha que mostrar nos diversos patamares em que trabalhei. Na Camacha ficamos sempre na primeira parte da tabela classificativa, 2 anos em terceiro lugar no Campeonato da Divisão B. Depois no Chaves subimos divisão, no Beira-Mar subimos divisão, no Braga fomos no terceiro lugar. Na história do Braga só 2 vezes ficou no pódio do futebol português. No Sporting fomos vice-campeões, no Olympiacos ganhamos, no Mónaco fomos campeões, estamos na Champions League. Pronto, eu acho que as pessoas têm que ter ambição, mas também saber que é necessário demonstrar. Não é somente achar que tem qualidade, porque no futebol, pronto, se não for pela via natural, tem que mostrar todos os dias e todas as épocas. Hélio Martins é um dos jogadores que melhor conhece Leonardo enquanto técnico e recorda como o treinador sanava os mal-estares que apareciam no grupo. A gente fazia muita competição com ele nos treinos. E o que acontecia, por exemplo, havia dois pesos brutos no Beira-Mar na altura, que até posso dar um exemplo de Jamal e o Canu. Tiveram umas entradas assim mais duritas e então gerou confusão, mas não passou dali. O que é que acontece? Há muitos treinadores que logo processo e disciplinar, vai para a direção e depois criam mal-estar no balneário. E o Leonardo não, o Leonardo chegava nos dois, ia dar uma volta ao campo, a gente praticamente acabava o treino, ele ainda andava a passear à volta do campo com os dois jogadores. Sabia acalmar as coisas, mas depois não se livravam da multa, pegavam nos jogadores, no dia seguinte vinha várias doses de frango, entrecosto, uma patuscada ali no balneário e a coisa acalmava. Antes de rumar ao Mónaco, Leonardo Jardim treinou o Sporting Clube de Portugal. Bruno de Carvalho, presidente na altura, recorda que com o técnico madeirense tudo foi simples. Não foi nada difícil chegar a acordo na chegada. E na saída acabou por não ser muito difícil, porque tínhamos que perceber que o treinador tinha ambições, tinha a possibilidade de fazer um contrato muito importante para ele. Portanto, acabou por não ser difícil, nem uma coisa nem outra. É lógico que gostaria muito, e depois de olhar para os 5 anos e meio, gostaria muito de ter tido a capacidade financeira para o manter. Acho que muita coisa teria corrido diferente. Perto de completar 46 anos, o técnico madeirense volta a olhar para a história para afirmar que, devido à sua carreira ascendente, as pessoas sempre tiveram muitas dúvidas nos clubes aonde chegou. O que aconteceu na minha carreira, com exceção, acho eu, do Sporting, mas nos outros clubes, quer o Olympiacos, quer o Braga, quer o Beira-Mar, quer o Chaves, quer o Mónaco, eu entrei sempre vindo de um escalão inferior ou de um patamar inferior. Quando chego aos Chaves, eles perguntaram de onde é que vem este treinador? Da Camacha? Quem é a Camacha, não é? Depois, quando cheguei ao Beira-Mar, vem do Chaves. Quando cheguei ao Olympiacos, vem do Braga. Quando cheguei ao Braga, vem do Beira-Mar. Quando cheguei ao Mónaco, vem do Sporting. Pronto, as pessoas, como foi uma carreira ascendente, tinham sempre muitas dúvidas sobre o meu valor. E aí tivemos sempre que demonstrar o nosso valor pelos resultados e pelo trabalho desenvolvido. Leonardo Jardim, que aproveitou a edição de Era Uma Vez para deixar uma palavra aos mais novos. Que acreditem nas suas capacidades, que trabalhem, mesmo que apareçam dificuldades, são normais, que enfrentem, que um dia vai aparecer a oportunidade.